bom dia, com muita alegria, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de depilação. Hoje, quem vai dar aula para vocês é a Paty. Bom dia! A nossa diretora aqui do Sucesso do Cliente. E ela deu aula há muitos anos de depilação. E a modelo vai ser eu. O que ela vai ensinar para vocês? Como vocês limpam aqui, tá vendo? A sobrancelha da cliente, ó. Qual é o objetivo? De otimizar o seu tempo no designer de sobrancelha. E quando você faz essa parte da sobrancelha com a cera, além de você otimizar o seu tempo, demora muito mais para crescer esses pelinhos da cliente. E a cliente fica com aquela impressão que o seu designer dura uma vida inteira. E ela fica super feliz e te indica para todo mundo. E óbvio que ela vai fazer o meu buço também, que o meu buço é aquele buço bem chato, bem difícil que você fala... Eu odeio quando essa cliente marca buço comigo, eu sou essa cliente. É um buço chato, então ela vai fazer para vocês verem como que você pode fazer um buço que é mais difícil de fazer, com mais otimização de tempo. Quando a gente fala de fazer sobrancelha com cera, tem algumas pessoas que ficam assim, nossa, mas a pálpebra vai cair. Gente, pálpebra caída é genética, tá? Não tem nada a ver com depilação. Vamos pensar, quando a gente olha, qual pele é mais firminha? É essa daqui do rosto ou a da nossa pepeca, lá nos lábios? Imagina então, se depilando vai ficar flácido, os lábios iam lá pro chão. Então, tira esse mito da cabeça de vocês, não existe, tá? Então, não vai deixar flácido, não vai acontecer nada. E flacidez nessa área do rosto é ligado simplesmente à genética que a pessoa tem. Tá? Agora a Gabi vai filmar, ela vai mostrar a Paty tirando a cera ali e de acordo com o que vocês forem tendo dúvidas, elas vão esclarecendo aqui pra vocês. Só girar. Bom, vamos lá, gente. Essa cera já foi aquecida, tá? Então ela já foi misturada, as propriedades dela que a gente fala sempre pra vocês. E aqui a gente só vai colocar a quantidade no potinho individual e aquecer o potinho individual para poder ficar no ponto de depilar. Mas antes, deixa eu recapitular com vocês. Pote cheio, 5 minutos. Mistura bem para poder homogeneizar a cera, para poder misturar os princípios ativos dela. E aí a gente consegue tirar a quantidade que a gente vai precisar para utilizar em cada uma das partes. Lembrando que mais cera, mais tempo de aquecimento, menos cera, menos tempo de aquecimento. Então, se ele cheio é 5 minutos, ele pela metade, cerca de 2 minutos e meio. O que a gente tem que tomar cuidado? Quando tá igual tá aqui, ó, só um pouquinho de cera no fundo do pote. Pra gente não aquecer demais e passar plástico desse pote pra nossa cera, que aí ela plastifica. Então, a gente só tem que amolecer, tá vendo que ela só tá molinha? Ela não tá no ponto de depilar ainda. Então, aqui eu vou colocar a quantidade que a gente vai utilizar para fazer o buço e para poder fazer a sobrancelha, tá? O potinho é de papel biodegradável. Você pode utilizar o de vidro ou você pode utilizar o de papel, tá? Só não pode utilizar o de plástico e o de isopor, porque eles podem passar plástico para cera, contaminar essa cera, e também alterar o produto, né? O produto não vai ficar com a mesma formulação, vai passar ingredientes químicos para a cera que podem dar, inclusive, alergia na pele da sua cliente. Então, vou começar fazendo a higienização. Vou higienizar com a loção antisséptica. A nossa loção, além de fazer asepsia na pele, ela também dá uma leve anestesiada na pele antes da depilação. Por isso que é muito importante a aplicação da loção antisséptica da cera marroquina. Então, vou higienizar aqui a sobrancelha toda. O que é importante a gente frisar em relação à sobrancelha? Nós não vamos fazer designer com a cera, nós vamos tirar o excesso para que você venha com a pinça depois para poder fazer o designer, tá? Não faz desenho com a cera, é só para tirar mesmo o excesso. Sabe aquele serviço que normalmente faz ou com a linha
ou com a navalha, a gente faz com a cera, porque dura mais, vai durar mais o designer, né? E porque arranca o pelinho pelo bulbo. Eu gosto de colocar um pouquinho só de talco, só para poder tirar a umidade. Mas, ó, eu coloco na minha luva, coloco no meu dedo e aplico. Não jogo na pele da cliente. Que aí, dessa maneira, não corre risco da cliente aspirar aqui o talco. Mesmo sendo sobrancelha e não sendo buço. Eu aqueci 10 segundos, tá? Ela tá em ponto de mel. Como é uma região muito sensível, eu vou misturar bem pra ela voltar um pouquinho a textura, um pouquinho mais grossinha. E também vou sempre limpar a parte de trás do meu palito, porque o que queima na realidade é o excesso de cera, o acúmulo de cera, é o pingo, tá? Então, eu vou deixar sempre a parte de trás do meu palito limpa, ó. Pego, limpo a parte de trás, tá vendo? Pra poder fazer a aplicação. Então, o que é importante? Deixa eu fazer uma explicação aqui antes de eu colocar a cera na pele. Nós temos que manter uma distância segura entre a passada de cera e a sobrancelha. Eu não posso passar a cera aqui, ó, diretamente do lado da sobrancelha. Entre a minha passada de cera e a sobrancelha, eu tenho que ver pele. Por quê? Na hora que eu grudar o meu tecido, né, o TNT ou a fibra, essa cera vai espalhar. Ela espalhando, ela vai alcançar os pelinhos que é pra tirar. Se de repente eu passo a cera muito colada aqui na sobrancelha, quando eu apertar, vai grudar nos pelos que eu não quero que tira, e aí vai estragar a sobrancelha da minha cliente. Então, eu tenho que ter uma margem de segurança entre a passada de cera e a sobrancelha, eu tenho que ver pele, tá bom? Então, vamos lá. Tá vendo aqui, ó, que eu deixei uma margenzinha? Espalho a cera no mesmo sentido que eu fiz a aplicação. Estico bem a pele, faço uma puxada bem rente e coloco a mão em cima para poder aliviar a puxada de cera que eu acabei de fazer na pele. Parece que não tirou nada, mas olha aqui, ó. Dá pra ver? Os pelinhos aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, o mesmo procedimento do outro lado. Mantendo essa distância aqui de segurança. A margenzinha de segurança que eu expliquei pra vocês. Aí eu vou fazer aqui a parte de baixo, onde estão esses pelinhos aqui. A mesma coisa, mantendo uma margem de segurança entre a sobrancelha Como é uma região pequenininha, vocês estão vendo que eu tô usando muito mais a ponta do que o palito todo, né? Porque realmente é uma região pequenininha. Estico bem. Vou refazer aqui nesses pequenininhos que ficaram aqui no cantinho. Eu tô sendo bem cuidadosa, gente, fazendo em partes menores,
justamente para não estragar o desenho da sobrancelha. Aí, tá vendo os mais pertinhos que estão aqui, ó? Eu não posso passar cera neles, tá? Tem que ser a pinça. Aí é onde que entra a designer para poder remover os pelos que estão mais próximos. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e depois eu vou fazer um mimo da sobrancelha. Tá vendo que eu tô deixando uma margenzinha, que eu tô deixando pele? Depois eu vou mostrar o TNT pra vocês. Parece que não tem, mas tem sim. E aqui pelo de depilação ele é mais fininho. Uhum. Aí já tava incomodando na hora de maquiar. Aqui ficou uns dois, mas como o TNT já tá com cera, na sobrancelha a gente tem que tomar cuidado. Vou pegar um limpinho agora. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês, né? Pera aí. Ó. Os pelinhos. Tá vendo? Vou fazer o meinho agora. A mesma coisa. Manter uma margem de segurança pra não grudar no designer da cliente, no desenho da sobrancelha dela. Eu passei de lá pra cá pra seguir o sentido do pelo, tá? Eu vou puxar no sentido contrário. Aí só faço um retoquezinho em algum outro pelinho que ficar. Como eu disse, porque às vezes vocês podem ver no vídeo aí e falar, ai, tem um pelinho lá que ficou. É na pinça, tá? Então, o que for possível remover com a cera foi removido. Os mais pequenininhos, que estão mais próximos da sobrancelha, é na cera. É na pinça, perdão. É, porque não é designer, não é limpar. designer. É isso mesmo, é limpar. E aí, o que tem muita cliente fazendo? Ela vende o designer sem cobrar. Aí ela fala que a pessoa tem direito a um retoque sem cobrar. O que seria o retoque? Seria essa limpeza que fez com a cera, sem cobrar. É um modo de fidelizar mais o cliente, porque ela fica o mês inteiro com a sobrancelha dela perfeita. Dura muito mais. Tem uma cliente que falou a mesma explicação que falou de cedo, que ela aprendeu que não pode fazer sobrancelha com a cera, porque a pálpebra cai, por ser uma pele muito fina. É, mas não tem problema nenhum. A pele não cai. A pálpebra, para poder cair, é genética, gente. É pai e mãe tem pálpebra caída, avó tem. Teve até uma matéria no programa Bem-Estar, que uma dermatologista falou sobre isso, né? Que não vai ferir a pele. Principalmente no nosso caso, que é uma cera 100% natural. Você não tá puxando com química. Se vocês voltarem no vídeo e ver depois, quando ela puxou, não é uma coisa que agrediu, que veio a minha pele junto, não. Puxa rente a pele, fica próximo, né? E a nossa cera, ela tem propriedade rejuvenescedora. Então, pelo contrário, vai fazer bem para a pele da cliente. E aí, olha, ela acabou de fazer. Não ficou nem vermelho. E, na verdade, se você for pensar, essa parte aqui da minha sobrancelha sofreu menos do que se ficasse pinçando um fio por um.
puxando, né? Então, com a nossa cera, você pode fazer com tranquilidade. E aí, aquela brincadeirinha que eu fiz no começo, né? Imagina a virilha, então, se a pálpebra vai cair por causa que tá puxando, então a pepeca nossa, o lábio vai lá, passa com cunha. Então, não existe isso. Isso daí é argumento sem embasamento técnico para dizer que essas coisas acontecem. Na realidade, o que causa flacidez na pele é a ausência de colágeno, né? Nós paramos de fabricar colágeno lá pelos 23, 24 anos, mais ou menos. Então, a gente só vai gastar o que a gente tem. Então, o que nós temos que fazer? Repor. Repor com alimentação, repor com o próprio colágeno mesmo, isso sim. E os fatores genéticos, tem gente que tem a pele mais flácida mesmo. Bebida alcoólica, cigarro, não dormir bem, tudo isso pode ocasionar a perda de colágeno. Agora, a depilação não vai causar flacidez em nenhuma parte do corpo. Tem pessoa que mesmo tomando colágeno, a pele é super flácida, mas aí é fator genético? É fator genético e essas coisas que a pessoa precisa fazer. Dormir bem. Não beber. Não beber, não fumar. A pessoa pode reparar. A pessoa que fuma e que bebe pode olhar a pele dela. A pele dela normalmente é mais flácida que uma pessoa, às vezes até mais velha. Exato. Eu higienizei com a loção antisséptica. Peguei só um pouquinho só de talco para vocês verem. Ela falou assim, as clientes também me perguntam se a virilha fica caída. Não cai. Bom, o buço, gente, eu vou dividir ele ao meio. Então, eu vou fazer da parte interna para fora e vou fazer da parte de fora para dentro. Por quê? Os pelos do buço são pelos muito fininhos, então às vezes é mais fácil tirar um pelo mais grosso do que um mais fino, né? Então por isso que a gente faz nos dois sentidos para ter certeza que vai sair tudo, que não vai ficar nenhum pelinho para trás. Pode ver que a cera não tá muito quente, ó, tá vendo? Ela tá um pouquinho mais viscosa. Por quê? É uma região facial, é uma região mais sensível, então não vou pôr uma cera tão quente aqui na pele dela. Pressiona bem para cobrir toda a extensão do buço. Olha, eu vou usar um mais larguinho, esse cortão fininho. Cortão fininho, né? Eu gosto mais larguinho. Pressiono bem, no mesmo sentido que eu passei a cera, eu estou pressionando. Vou esticar a pele e vou puxar rente, nunca pra cima, tá? Rente, e já coloco meu dedo aqui em cima pra poder fazer pressão, pra poder aliviar. Ó, saiu bem, dá pra vocês verem? Saiu bem, porém, ainda ficou um pelinho ou outro, ó, tá vendo? É aí a hora que eu vou fazer no sentido contrário agora, de baixo pra cima. Estico. Estica a pele, puxo e pressiono. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Do meio pra fora. Ela já deu uma esfriadinha já. Tá muito frio aqui em Ribeirão hoje, viu, gente? Então, a cera acaba esfriando um pouquinho mais rápido. Também tem muito pouquinho, não, pro copo. Tem pouca cera. Quanto menos cera tiver na embalagem, no copo ou no potinho, ela esfria mais rápido. Vou depois mostrar uma dica aqui pra vocês. Ó. Dica importante. Às vezes fica algum pelinho aqui, ó, no cantinho, né? Às vezes aqui no meinho. No meinho da Ná não ficou, não. Saiu super bem, só ficou aqui no cantinho.
Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse sentido para baixo. Porque eu passei para lateral, passei para outra lateral e ainda assim ele ficou. Então, eu vou fazer ele para baixo e puxar no sentido contrário que ele vai sair, tá? Então, vai ser só 5 segundos. Porque ela tá bem firmezinha, tá bem friazinha. E é bom que ela esteja numa temperatura boa para poder dilatar os poros. Não muito quente para queimar a cliente, mas também não fria para te atrapalhar a fazer a depilação. Passei para um lado. E do outro lado também. Se for muito, que não é o caso da Ná, você pode pedir para a cliente abrir a boca. Assim, ó, tá vendo? Mas o dela, como é um pelinho só, eu nem pedi. Mas vocês podem pedir para a cliente abrir a boca que estica mais a pele. Deixa eu ver se saiu tudo. Acho que ficou um pelinho só aqui. A cliente falou assim que nem sempre os pelinhos saem com a cera. E aí as clientes tiram com a pinça. Ai, pinça dói tanto, gente. Pinça é muito delicado. Por quê? Tem gente que não gosta de pinça. Eu então, não gosto. Já não pega a pinça e já vai cutucando a pele da cliente, não. Porque tem cliente que não gosta. Então, assim, vale a pena você fazer o que eu tô fazendo, dar uma olhada, ver se não ficou nenhum pelinho pra trás. Porque sai na cera assim, ó, olha o dela. Tá saindo tudo, não tá ficando nada. E olha que ela falou que o dela é resistente. Meu bolso é difícil. Mas saiu tudo, eu só tô fazendo uns retoquezinhos mesmo. Pra ver um pelinho ou outro que ficou. Eu acho que saiu tudo. Vocês estão vendo algum aí? Nadinha. Não, né? Eu vou passar o gel. O que a gente tem que pensar? Se a cliente tá querendo depilar, é porque ela já tem resistência a outras coisas, né? E ela veio procurar uma cera 80% menos dor. Você vai tacar a pinça na pele dela, ela não vai querer. E é isso que às vezes a gente acaba não fidelizando o cliente por não querer fazer pequenos retoquezinhos que não vai mudar nada no nosso tempo. Às vezes a gente vai perder. Vai demorar muito mais tempo pensando aquele monte de excesso do que eu já vi com a cera. E pode ver, ela passou 3 vezes, né? A cera. Não escamou a pele, não aconteceu nada, porque a nossa cera ela tem produtos para melhorar a pele da cliente, para cuidar da pele da cliente. É óbvio que antes de você depilar um facial, você tem que saber se a cliente usa algum tipo de ácido. Isso. Ou, por exemplo, tem o Renil. O Renil, eu vou falar com muita propriedade que o Renil tem aquele noturno, né? Ele tem um pouco de ácido. Então, essas clientes, você depilar, vai correr o risco de realmente dar uma escamadinha na pele, né? Então, o que eu gosto de dizer? Se a sua cliente fala que ela tá fazendo tratamento com ácido, ela não pode depilar. Ou aquele que é comprimido, como que chama? Aspirina? Não, é um pra acne. Na realidade, o próprio dermatologista já fala, né? Quando tá fazendo uma injeção daquele medicamento para acne, não pode depilar de jeito nenhum. Não pode usar. E aí, tipo assim, cliente que usa Renil, o que você fala para ela? Pelo menos a semana antes dela fazer o buço, ela não usar. Isso. Por quê? Porque a pele dela vai estar menos sensível, né? Para você depilar. Porque imagina, a pessoa vai depilar o buço para ela se maquiar, para ficar aparente. E tem pessoa, gente, que dá uma escolada assim, mais ou menos igual a minha mão. Entendeu? Então, tipo assim, imagina a pessoa ficar com isso daqui no buço. No rosto. Não dá? Então, por isso que é importante, antes de você depilar o buço, você fazer esse tipo de pergunta para cliente. E a mesma coisa, sobrancelha. Olha, você usa algum tipo de ácido na pele? Não. Você usa o Renil? Não. Ah, perfeito.
Se você fizer assim, gente, vai durar muito mais. Por exemplo, a minha sobrancelha tem vezes que dura 1 mês e meio. Mas por quê? Porque eu só faço meu excesso depilando. E qual que é a maior vantagem disso? É o nível de fidelidade que você gera. Porque o que a cliente pensa? Ela não pensa que é porque você depilou que durou muito tempo. Ela fala que é a sua mão. Ela fala, ai, você tem que ir na minha designer, porque a mão dela é muito boa, minha sobrancelha dura 2 meses. É isso mesmo. Entendeu? E aí você acaba tendo mais indicação de clientes. Espero que a gente tenha ajudado vocês na aula de hoje. Deixa eu falar uma dica importante em relação à depilação facial. É o que a gente não pode fazer depois. Ótimo. Né? Não pode passar hidratante, não pode passar nenhum creme, não pode passar maquiagem, nem protetor solar. Tem gente que tem hábito de depilar, já vai lá e corre, já passa um protetor solar em cima. Não pode. Por quê? O poro está aberto. Então, qualquer produto que você colocar ali naquele poro vai obstruir e vai infeccionar e vai dar foliculite, que são aquelas bolinhas. Aí, a cliente vai ficar achando que a cera deu alergia, e não é. Foi a falta de cuidado que a cliente teve com a pele dela nesse processo de cicatrização. No dia seguinte, vida normal. Pode passar protetor, pode passar hidratante, maquiagem, mas no dia da depilação, até dar 24 horas, não pode passar nada. Exato. E aí, uma coisa, vamos pensar, né? Você depilou uma cliente, ela falou assim, mas é porque eu tenho uma reunião de negócio, eu vou precisar de retocar maquiagem. O que você vai orientar para essa cliente? Para de noite, quando ela demaquilar o rosto dela, ela passar extrato de própolis, é o que eu mais gosto, porque eu acho que ele recupera ali algum dano que a gente tenha feito na nossa pele mais rápido. Mas tem o Dermodex que ela pode passar, tem o Nebacetin. Se a sua cliente precisar, por uma necessidade, ela retocar a maquiagem dela, ela precisa de fazer esse procedimento, tá? Para ela não acordar no dia seguinte com bolinhas de espinha. O que você vai falar para ela? Olha, eu acabei de passar o gel pós-depilação para ele cicatrizar mais rápido o seu poro, mas ele não é imediatamente. Não é uma coisa imediata. Então, se você precisar, e aí o que você faz? Sempre que for desse jeito, você vai lá no WhatsApp, vamos pensar, sua agenda está lotada. Grava um áudio para cliente. Olha, conforme eu te orientei aqui na sala, se você for passar alguma maquiagem no seu rosto ainda hoje, lembra de quando você se demaquilar, passar extrato de própolis, Nebacetin ou Dermodex. Porque a sua parte está orientada, tá? E aí, o que você vai falar para cliente? Se você não fizer essas orientações que eu estou te dando, pode acordar com bolinhas vermelhas no seu rosto. Depois, no dia seguinte, se ela acorda com alguma coisa, ela sabe que ela não fez o que ela tinha que ter feito, tá bom? Agora, se você tiver um recepcionista que pode fazer isso, você já pode até criar mensagem pronta, né? Conforme foi orientado na sala, não recomendamos passar nenhum tipo de maquiagem no dia que faz depilação de buço. Caso seja necessário, segue as orientações. Tudo isso é importante para evitar foliculite ou bolinhas vermelhas no seu rosto no dia seguinte, tá? Porque aí não tem como a cliente vir depois e falar, me deu alergia, me deu não sei o que, me deu não sei o que. Não, a sua parte tá ali documentada, orientada, sem risco de você ter qualquer reclamação de cliente. Perfeito? Elas falaram o nome do remédio, que é o Roacutan. E ela falou assim, o gel forma uma película protetora. Por cima não pode passar o protetor? Não pode. Não pode, a gente não orienta. Porque por mais que ele forme uma película protetora, a pele é o nosso órgão maior que existe. E as pessoas não têm noção do quanto ele absorve as coisas. Então vamos supor, ele forma essa película protetora, mas se eu passar um outro líquido por cima, vai absorver isso tudo. Então por isso que é importante seguir todas essas orientações quando é uma depilação facial. Só tem um tipo de protetor que pode, que é a base de água. Só. E ele não é um protetor comum, então ele é mais caro. Exato. Só esse tipo de protetor que pode. Ele é um protetor que ele é usado quando faz cirurgia plástica. Só para você ter uma noção do quanto ele não é comum. Só esse protetor, que é a base de água, que ele não obstrui o poro. O resto, todos os outros. E geralmente é nessas farmácias muito mais específicas que vai ter. Por exemplo, eu passo base com protetor, né?
E ainda por baixo eu passo o protetor da Beiyang, que ele é em gelzinho. Nem ele eu não passo. Hoje eu fico assim o resto do meu dia. Aí eu só vou passar minha base protetor de volta amanhã. Mas nem dá pra perceber, a pele tá praticamente igual. A maioria das clientes usam a mesma coisa que eu, que é a base protetor. A única pessoa que vai dar pra parecer que fez alguma coisa e vai dar uma diferença gritante é aquela pessoa que passa aquelas bases pra cobertura. Agora, se a pessoa não passa base pra cobertura, como eu brinco que não tem a pele boa assim igual a minha, brincadeira. Aí ela não pode, tá, gente? Não pode mesmo. Mas o meu, só que a base protetor vai assim até o final do dia, não dá diferença. Tem uma cliente que ela quer saber se você já fez o vídeo de virilha obesa, que você tinha falado, só que ela não lembra de ter olhado. Não fizemos porque a gente tá negociando com a modelo ainda pra gente poder fazer. Mas em breve vocês vão ter uma novidade muito boa sobre essa aula de virilha, tá bom? E ela falou assim que não corre o risco de manchar a pele? Nenhum, zero. A nossa cera não tem nada que possa manchar a pele. A única coisa que pode dar de ruim é essa cliente passar maquiagem. A cliente perguntou assim, com cera de limão mancha? Com certeza absoluta. Gente, limão dá queimadura na pele. Se você passasse, primeiro licenciado da cera marroquina, principalmente se for premium, só pode trabalhar com ceras da nossa marca. Marroquina de manga, marroquina de menta, marroquina de hortelã. Qualquer cera que tenha produtos cítricos e não só limão, tem ceras que elas são de laranja ou até cera de maracujá. Isso é ácido, tá? Esses tipos de ácido, a pessoa vai pro sol, ele vai queimar a pele. Só que o limão, gente, ele é catastrófico, ele pode dar queimadura de 2º grau na pele das pessoas. Além de ficar aquela mancha preta, tá? A nossa cera, qual que é a benção dela? Não tem nada dessas coisas. E qual que é uma vantagem? Por exemplo, chega aquela cliente com uma pele meio preta, que ela fazia depilação com cera de limão. A pior de todas é a cera de limão. A pior de todas do universo, tá? A de laranja, de maracujá, e às vezes nem mancha a pele, porque eles não são ácidos que geram queimadura, tá? Mas tem peles mais sensíveis que pode ficar manchada com essa cera sim. Mas a de limão, tipo, deveria ser proibido as pessoas fazerem um negócio desse. Na realidade é proibido. É proibido, né? E deveriam ser processadas, inclusive. Mas chega aquela cliente com uma pele escurinha, né? Que você sabe que ela fez com uma cera que tinha produtos ácidos nela, vamos usar esse termo, né? Independente de qual foi, a pele dela ficou escurecida. A marroquina, com o tempo que a cliente está depilando com ela, vai clareando a pele dessa cliente e essa mancha preta vai sumindo. Então, quer dizer, o que você vai falar para a cliente? Olha, você fez um tratamento de pele aqui, que em 6 meses, no máximo, a sua pele vai ter sumido essa mancha preta. Bom dia, por que é tão difícil depilar uma cliente gordinha? Por que é tão difícil depilar uma cliente gordinha? Porque muitas vezes nós temos falta de paciência. E a gente quer depilar uma pessoa, a gente quer depilar todo mundo do mesmo jeito. Por exemplo, do jeito que eu depilo uma magra, passando aquela proporção grande de cera, eu quero depilar uma obesa. E não pode. Quando eu vou depilar uma pessoa obesa, uma pessoa gestante, eu tenho que passar partes menores. Então vamos pensar, por exemplo, que eu fosse depilar uma virilha de uma obesa. Eu vou passar o tanto que o meu dedo estica. Eu estico embaixo, estico em cima. Eu vou passar nessa área cera. Vou passar e já vou puxar. Qual o objetivo? De ficar firme a pele, de eu não dar hematoma, de eu não gerar desconforto na cliente. O que nós temos que tomar cuidado? Por que às vezes a gente, como profissional, tem desafio de fidelizar as clientes? Porque a gente se desespera na hora que está depilando. E aí, por exemplo, o que a gente orienta? Fazer a depilação método suave, que é o jeito que a gente ensina. A cliente ficar com a calcinha. Se a cliente está com a calcinha, a própria calcinha vai servir de apoio para esticar aquela pele. Mas de qualquer maneira, se a gente estiver falando de uma obesidade fora da gordura comum, assim, né? Uma obesidade mórbida, vamos dizer assim. Você tem que ir indo por partes, esticando, com calma, com paciência. Ah, eu tenho uma cliente gestante que é magra.
Gente, vai com calma, a gestante tá toda dolorida, o poro dela já tá mais dolorido, a pele dela tá mais sensível. Vai esticando aquela parte, passa, sente como a cliente é. Se ela te falar que tá tendo menos dor, você pode fazer uma depilação como você faz com as outras pessoas. Mas se a pergunta foi ligada à virilha, é muito importante nunca tirar a calcinha da cliente. Porque a calcinha dá firmeza para você esticar também. Aí tem uma cliente perguntando se você já fez virilha com designer. Porque tem cliente que não tira tudo e deixa um desenho desenhado. Sim. E a calcinha ajuda nisso também. A calcinha é o que mais facilita a gente deixar o desenho certinho ali da virilha. Só que lá na nossa videoaula, que tá no Academy, para as nossas licenciadas assistirem, a gente mostra como que você pode deixar o quadradinho retinho. De qualquer maneira, o que vocês podem fazer para quem tem insegurança? Teve uma licenciada que ela veio aqui e ela ensinou uma coisa que eu achei muito legal, que facilita. O que ela fez? Ela pegou um outro TNT, porque a gente aprende também com vocês muito, tá, gente? Ela pegou um TNT, tipo mais ou menos do tamanho assim de fazer o buço, que a Paty pegou, ó, quadrado assim, ó. E ela perguntou, tipo assim, eu quero que fica desse tamanho. Ela pegou um TNT e deixou em cima da parte, e aí ela só depilou as laterais daquilo primeiro. Então ela começou deixando a parte que seria o desenho do que a cliente queria. Essa parte que é o desenho, ela já deixou o tamanhozinho desse tamanho, vai ficar bom assim? Vai. Aí a cliente deu ok e ela começou limpando todo aquele retorno, o contorno. Então quer dizer, daqui pra cá agora eu posso limpar mais tranquilamente. Deu pra entender? Tem cliente também que usa lápis de olho. Ah, lápis de olho é ótimo também. Um lápis de olho. Sabe o que eu costumava ensinar? Você pega a espátula e aí você vai traçar uma linha. Você não passa a cera logo de cara. Você traça uma linha com a cera até onde você vai fazer o desenho. E o que tá pra lá, aí você pode depilar normal. Mas o TNT ajuda bem, porque ela não vai tirar mais ali de cima do que o TNT. Exato. A calcinha também ajuda e até mesmo o lápis de olho. O lápis de olho, fazer um desenho para quem quer deixar bem bonitinho, para as pessoas que são mais perfeccionistas. Para quem tá começando e ainda não tem aquela segurança de fazer no olhômetro reto. É mais ou menos igual, por exemplo, você pega uma designer iniciante, ela deixa o rosto da cliente de ponto, né? Você pega uma designer que tem mais experiência, ela já não faz mais isso. Por que ela não faz? Porque ela já tem a segurança de saber onde estão os pontos. E por isso que a gente sempre fala, a mãe de todas as habilidades é a prática. Quanto mais você tiver cliente para depilar, mais prática você vai ter, mais segurança de não ter que ficar colocando um TNT, ou riscar com lápis de olho, ou até mesmo, né, ficar apoiando com a calcinha ou com outras coisas. Na virilha, gente, critério absoluto, nunca tire a calcinha da cliente. Porque quando a gente tira a calcinha, a gente deixa a cliente muito mais vulnerável. Ela começa a se sentir insegura e invadida. Mas é muito mais prático, só que aí você está pensando em você como profissional. Para a pessoa como cliente, ela está com a falsa segurança de que você não está vendo tudo dela. Mas eu tô vendo do mesmo jeito, tá tudo bem, mas na cabeça dela, a calcinha está protegendo algumas coisas. Isso é por sentido de segurança da mulher, dela não se sentir tão invadida. E protege mesmo. Claro que protege. Ela protege os pequenos lábios, expõe os grandes lábios para você poder tirar o pelo e protege os pequenos, então você não vai grudar. A gente não vê o clítoris da cliente, a gente não vê várias partes ali estando com a calcinha. Então, para a pessoa fica muito mais seguro e para você como profissional, gente, dá uma diferença absurda do quanto facilita você esticar a pele com calcinha do que a cliente sem calcinha. Muito mais prático. Estou com um pouco de dificuldade na temperatura. Acabo deixando mais fria para não queimar cliente. Com isso, acabo gastando mais cera e dificulto a minha depilação. O que faz você gastar mais cera não é nem a temperatura, é a pressão. A pressão indevida faz gastar mais cera, tá? Então, assim, na dúvida,
sempre testa aqui no seu antebraço, porque essa pele ela é mais sensível. Se você sentir aqui muito quente, não vai dar pra você pôr na cliente. Agora, tá ficando muito grossa. Isso não é temperatura, porque eu já fiz a videoaula aqui pra vocês com uma cera mais fria. E a Paty fez agora no busto também. E mesmo assim a camada fica fina, porque qual que é a diferença? A pressão adequada. Se a pressão tá certa, você não vai gastar muita cera. Ó, eu costumo mostrar para as alunas sem cera no meu palito. Afunda ele na pele e pressiona. É dessa maneira que tem que ser feito. É claro que aqui tá sem cera, ele não desliza com a mesma facilidade. Quando ele tá com cera, ele desliza. Mas ó, afunda e desliza. É dessa maneira. Porque se a gente só fazer isso aqui, que eu brincava com as minhas alunas, você tá passando cobertura no bolo, isso daí você tá gastando cera, você tá depositando cera. Além de não tirar pelo direito, gasta muita cera. Agora quando a gente pressiona e aplica a cera, a camada fica fininha. Exato, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, a gente não, né? Vocês, no caso. Todas vocês licenciadas têm acesso. Além da nossa aula que já está gravada, mas eu ainda estou com dúvida. Todos vocês têm direito a vir aqui, ou seja em Ribeirão Preto, ou seja na Lapa, fazer uma aula ao vivo de depilação ou marcar uma videoaula de depilação. A Gabi que está segurando, ela é a nossa treinadora de depilação atualmente. Então é só marcar. Consegue uma cliente, eu não consegui ninguém, faz a sua própria perna, faz o seu próprio braço. Porque ela vai olhar, ela vai te dar feedback. Olha, tá faltando um pouquinho de força. Tá? Porque, gente, a camada, quando ela é certa, além de você economizar, o pelo sai mais fácil. A pessoa que precisa de ficar dando muito retoque é porque ela não está fazendo a pressão adequada, tá? Como eu disse no começo, antes da gente começar, vocês vão ter clientes que são muito difíceis em alguma parte. Por exemplo, a minha parte mais difícil de ser depilada é o buço. Meu buço ele é muito teimoso. Sempre precisa de retoque. Mesmo a depiladora fazendo a pressão certa. Existe esse tipo de pele. Mas a minha virilha, a pessoa fez a pressão certa, o pelo voa. O meu braço, a minha perna, a minha axila. Meu busto é um bom problema. Eu achei fácil. Ficou bem pouquinho. Acho que foi da Ariane que eu fiz, que saiu de primeira. Então, o que a gente tem que pensar, gente? Tem partes e partes. Só que se toda parte eu tô precisando de ficar retocando, a minha pressão tá errada. Porque se o pelo deita, ele vai sair de primeira. A não ser se o pelo não deitou. Bom dia, eu queria um modelo de barba. Tem na Academy. Tem na plataforma. Tem na plataforma. Tem aula gravada. Eu era acostumada com a temperatura da termoceira. Em breve a gente vai fazer uma aula para vocês, só que a gente vai fazer ao vivo, orientando para as pessoas que têm desafios em ter micro-ondas, tá? Eu e a Paty, a gente está se organizando para a gente dar a orientação adequada para as pessoas que têm essa necessidade, tá bom? Então em breve vai ter. Também estou com dificuldade com a temperatura, quando fica morna, gasto muita cera. Perfeito, então já marca com a Gabi tá doida para dar aula. Gabi ama dar aula, é a felicidade dela, que a Gabi odeia, ela odeia ficar com o computador. Ela odeia quando ela tem que ficar lá, é só vocês marcar, a bicha vai ficar feliz, rindo o dia inteiro aqui. Bom dia, eu queria saber se tem vídeo de depilação grávida. Tem, já fizemos, em breve vai estar na plataforma. Já fiz virilha de grávida, acho que eu fiz virilha, só virilha. E tem um também que a gente consegue compartilhar, né, Gabi? Uhum. Tem um que a gente compartilha também. Perfeito. Faço desenho de estrela, meia lua, coração. E agora eu me perdi nas perguntas, porque quando você arrasta... Mas não tem problema, depois a gente responde todas as perguntas de vocês aí nos comentários, tá bom? Espero que a aula de hoje tenha sido clara, que a gente tenha ajudado bastante vocês. Em breve a gente vai ter mais novidades sobre as aulas, tá bom? Tenha uma semana incrível, cheia de bênçãos. Beijo, tchau.